Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Queremos estar gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa noite para compartilhar com os nossos irmãos uma reflexão da parte de Deus. Queremos fazer uma meditação sobre o livro do profeta Jeremias. Queremos compartilhar com os irmãos essa palavra, acreditando que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. E o texto que Deus colocou no meu coração para ler se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, que nos diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Bendito seja Deus eternamente. É um texto bastante conhecido nosso, um texto que fala de forma poderosa aos nossos corações. É um texto que, por si só, ele já nos traz uma promessa, ele já nos traz uma certeza, ele já nos traz no coração de Deus uma edificação para a nossa fé concernente à escolha. E quando nós lemos esse texto da Bíblia Sagrada, nós entendemos que somos escolhidos por Deus. Há diversos textos na Bíblia Sagrada que vai nos dar esta certeza de que o próprio Deus, Ele nos escolheu, de que o próprio Deus, Ele nos separou, de que o próprio Deus, Ele nos tirou de um lugar onde estávamos, como diz o apóstolo, nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porém, o texto que escolhemos para meditar aqui esta noite é um texto que traz para a nossa vida uma palavra, uma mensagem, um despertamento espiritual, porque tratando-se de profetas e de profecias, todos nós somos profetas, todos nós fomos chamados para profetizar, para falar os desígnios do Senhor nosso Deus, para ter uma previsão daquilo que o Senhor Ele tem para fazer, não somente na nossa vida, não somente na nossa casa, não somente na nossa família, mas também na sociedade de modo geral. Quando lemos aqui este texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no verso 5 do capítulo 1 do profeta Jeremias, nós vemos Deus chamar Jeremias de um lugar em que ele estava sendo preparado. Nós vemos Deus chamar Jeremias da aldeia dos sacerdotes, lá em Anatote. Se voltarmos aí no capítulo 1, os 5 primeiros versículos, nós vamos ver de onde Deus chamou a Jeremias. Nós vamos ver que Deus escolhe a pessoa de Jeremias baseado, aleluia, naquilo que ele estava vivenciando. Jeremias não era uma pessoa qualquer. Jeremias não era alguém que estava agora ao léu. Jeremias era alguém que estava sendo preparado para servir ao Senhor no templo como sacerdote. Quando eu olho para a vida de Jeremias, eu vejo na vida de Jeremias algo que chamou a atenção de Deus. Quando nós começamos a analisar o perfil psicológico deste profeta, nós vamos ver que dentro da alma deste profeta existia sensibilidade espiritual, existia valores injetados na alma deste homem, existia inquietação, existia na vida deste homem um sentimento também de angústia relacionado ao que a sua sociedade estava vivendo. Jeremias não era um homem egoísta. Jeremias, ele nasceu em uma família sacerdotal, mas ele tinha uma inquietação, porque
ele percebia que a religião não tinha mais o poder, não tinha mais a autonomia, não tinha mais a essência de conduzir agora a sociedade a Deus. Quando Jeremias está se formando, estudando, aprendendo ali os ritos religiosos que agora iria servir para que ele viesse atuar em favor da sociedade a Deus, Jeremias ele percebe que a sua sociedade estava desvirtuada. Jeremias percebe que a sociedade a qual ele fazia parte estava distanciada da pessoa de Deus. Então existia essa inquietação, existia essa indagação, existia uma perturbação espiritual dentro da alma de Jeremias. Existia um conflito, existia alguns porquês, existia na vida deste homem, aleluia, uma inquietação. Quando eu olho para a vida dele e vejo Deus o escolhendo, e vejo Deus lhe separando, e vejo Deus vindo com a sua voz até a sua pessoa, lá na sua casa, lá no seu ambiente onde ele estava sendo preparado. E quando Deus o chama já dando para a vida dele uma certeza. Deus chama Jeremias já falando para a vida dele que ele era alguém escolhido, que ele era alguém que não poderia fugir daquele chamado, daquela escolha. Ele era alguém que não poderia se esquivar da missão que Deus tinha para ele. Quando chegamos no texto lido, no versículo de número 5, do capítulo de número 1, nós vemos Deus firmar com Jeremias, afirmar para ele e dizer que ele não poderia fugir, porque antes dele ser gerado, antes dele vir ser a existência no ventre da sua mãe, Deus já tinha lhe escolhido e Deus tinha uma missão para ele, que era dar-lhe ele para as nações como profeta, não como qualquer profeta, não como alguém agora que manuseia a palavra de Deus para tirar proveito da vida das pessoas, ou para mentir, ou para enganar, ou para desvirtuar, ou para desviar a atenção, o coração, a alma das pessoas. Não. Quando Deus diz que escolheu Jeremias do ventre da sua mãe para lhe dar às nações por profeta, Deus estava dizendo: Jeremias, eu vou te levantar, tu vai começar a trabalhar, a proferir os meus desígnios, a dizer para o povo a minha vontade, a revelar para o coração das pessoas, aleluia, os meus desígnios, os meus desejos e as minhas vontades. Profeta é exatamente isso. Não é somente aquele que profetiza, não é somente aquele que agora prega a palavra, não. Profeta verdadeiro é aquele que transmite para a vida das pessoas aquilo que está no coração de Deus, a vontade de Deus. Profeta é aquele que, independente de ter ou de não ter, ele tem compromisso em levar a palavra de Deus. Quando Deus chama Jeremias e o envia, aleluia, para a sua própria sociedade. A sociedade de Judá que estava distanciada do seu Criador, a sociedade que estava desviada, a sociedade que estava em prostituição espiritual, a sociedade que estava na idolatria, a sociedade que estava afogada nos deleites e pecados daquela época, a sociedade que havia esquecido das suas origens, a sociedade que perdeu o respeito ou o temor da pessoa de um Deus todo-poderoso. Difícil era para Jeremias, porque Jeremias conhecia a sociedade a qual ele vivia. Jeremias sabia que cada cidadão daquela sociedade tinha raízes em Deus. Cada cidadão daquela sociedade
tinha conhecimento de Deus. Cada cidadão daquela sociedade tinha uma história para contar relacionada ao que Deus fez, como Deus agiu, a história que Deus efetivou no meio daquela nação. Ora, profetizar, falar, transmitir, expor, pregar a palavra de Deus para uma sociedade que conhecia a Deus, porém estava com o coração desvirtuado dos desígnios e da vontade de Deus. Isso não era tarefa fácil. Quando Deus diz para Jeremias que o havia escolhido, ele tenta se esquivar, ele tenta sair, ele tenta fugir, ele tenta, aleluia, não aceitar a vontade de Deus para aquele chamado. Ele diz: Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Ele tenta fugir da responsabilidade, não porque, aleluia, ele não tivesse uma inquietação com o estilo de vida que aquela sociedade estava vivendo. Ele tinha sim uma inquietação, ele queria fazer a diferença, ele queria ser útil na presença de Deus, mas ele diz: Deus, eu não sou capacitado, eu não tenho capacidade agora de proferir a tua vontade, de tentar trazer este povo aí para a reconciliação. Eu não passo de um menino, eu não tenho instrução, eu não sei falar, eu não sei pregar. E Deus diz para ele: vai, Jeremias, porque eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, querido, que, aleluia, nos dias em que nós estamos vivendo, coisa difícil é transmitir a vontade de Deus. Coisa difícil é falar para a sociedade, por que não dizer para as pessoas que têm conhecimento de Deus, a vontade de Deus. É sempre mais fácil falar para as pessoas aquilo que as pessoas elas querem ouvir. É bem mais fácil transmitir ao coração das pessoas aquilo que alegra a alma delas. Aleluia! É bem mais fácil encher o coração, por que não dizer a vazia esperança das pessoas, dos públicos de hoje em dia, com falsas promessas, com falsas profecias, com prosperidade, com tudo aquilo que enche os olhos, que alegra o coração. Perceba que na sociedade em que nós estamos vivendo, supostamente cristã, aleluia, quantos não estão aí pregando e profetizando aquilo que agrada o coração das pessoas, e com isso acarretam para si grandes multidões de pessoas que, aleluia, dizem ser cristão, dizem ser crente, dizem servir a Deus, mas não aceita a correção divina. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias sabia o que ia enfrentar. Jeremias iria tratar, aleluia, com pessoas que estavam distanciadas da presença que a sua palavra seria uma palavra dura, seria uma palavra que ia confrontar o coração daquela sociedade. Jeremias sabia que a palavra que Deus iria lhe entregar, aleluia, iria lhe confiar, seria uma palavra, aleluia, que ia mexer com a estrutura espiritual daquela sociedade que estava desviada da presença de Deus. Quando Jeremias começa a profetizar, perceba, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, Deus chama Jeremias, depois de o haver preparado, depois de o haver convencido
a fazer a vontade do Senhor. Chega no capítulo de número 2, Deus diz para Jeremias: Jeremias, te levanta e vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de ti. E Deus agora começa a confrontar a sociedade. Deus agora, por meio de Jeremias, começa a tentar trazer à mente, ao coração, as lembranças daquela sociedade, como eles viviam na presença de Deus, como era o comportamento deles na presença do Senhor. Profetizar, querido, não é simplesmente sair dizendo, assim diz o Senhor. Deus manda te dar isso, te dar aquilo. Deus manda dizer que a tua vida vai ser assim. Deus manda dizer que a tua vida vai ser uma bênção. Deus manda dizer que você vai conquistar. Deus manda dizer que você vai obter. Não. Profetizar significa pregar, anunciar os desígnios, as vontades, o querer, a soberania de Deus para a vida de pessoas que precisam tornar a prática das primeiras obras. Bendito seja o nome do Senhor. Toda profecia na Bíblia Sagrada, ela veio com o intuito de tentar trazer o coração das pessoas a verdade sobre a vontade de Deus para a vida delas. Sabe por quê? Porque já dizia Paulo, olhe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente que cause na nossa vida algum tipo de processo aonde nós possamos até dizer, não aguento mais, mas a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Ora, profetizar, querido, é coisa boa. Profetizar, querido, aquilo que as pessoas querem ouvir é fácil demais. Difícil é você se posicionar e anunciar aquilo que Deus quer que seja anunciado para o coração das pessoas. Perceba que hoje não existe mais profecias que fale de arrependimento, que fale que a pessoa tem que se converter, que fale que a pessoa tem que reestruturar a sua vida, que fale que a pessoa tem que orar, tem que vigiar, tem que sair do adultério, tem que parar de contar piada, de dizer mentira, de dar falso testemunho. Profetizar hoje para consertar a vida de muitos. Poucos querem fazer isso. Sabe por quê? Porque isso não dá ibope. Sabe por quê? Porque isso não te dá agenda. Sabe por quê? Porque isso não faz você agora ser alguém conhecido. Jeremias, quando foi chamado para profetizar, ele falou a vontade de Deus. E quando ele começa a falar a vontade de Deus, logo ele é perseguido, logo ele é caluniado, logo ele é açoitado, logo ele é destituído, logo ele é jogado no poço. Sabe por quê? Porque quem fala a verdade, queridos, não alcança ibope, não. Quem fala a verdade é perseguido, é esquecido, é colocado do lado. Ninguém lembra o nome dele porque ele prega e ele profetiza a verdade. Falar mentira é muito fácil. Existe hoje aí meio mundo de pessoas e de profetas enganando as pessoas e mantendo as pessoas nos seus adultérios físicos e espiritual. Quando a palavra de Deus, ela traz ao nosso coração, aleluia, a ideia de que comunhão com Deus, aleluia, ela é obtida por renúncia das nossas vidas às coisas do mundo. Quando Jeremias ele está na sua caminhada, aceitando a vontade de Deus para ser profeta, Jeremias ele sofre, Jeremias ele chora, Jeremias ele lamenta, porque a palavra que ele transmitia não era uma palavra que agradava o coração do seu público, não era uma palavra que fazia com que as pessoas lhe aplaudissem. A mensagem que Deus designou a Jeremias a transmitir para as pessoas era uma palavra dura,
era uma palavra de conserto, uma palavra de reconciliação, uma palavra que tinha por objetivo trazer as pessoas ao centro da vontade de Deus. E ir para o centro da vontade de Deus significa que devemos renunciar às nossas vontades, devemos sair da idolatria, devemos deixar as nossas vontades, devemos abandonar os nossos pecados, devemos sair de cima do muro, devemos agora renunciar o nosso lugar de repouso, sair da zona de conforto, aleluia, renunciar a pessoas que atrapalham a nossa vida espiritual, por que não dizer deixar a mentira e praticar a verdade? Porque quando olhamos para o cenário que se encontrava Judá, a nação onde Deus designou Jeremias a ir pregar a sua palavra, eram pessoas que guardavam um testemunho forte acerca das coisas de Deus. Porém, eram pessoas que agora estavam vivendo na mentira, estavam agora abraçadas com as coisas do mundo e com os negócios desta vida. Quando Jeremias começa a confrontar aquelas pessoas para que elas se voltassem para Deus, elas começam a dar as costas, a manietar as suas cabeças e a rejeitar a mensagem que Jeremias pregava, porque a mensagem que Jeremias pregava não era uma mensagem que vinha agora disfarçada para massagear o ego das pessoas, não, era uma mensagem que vinha de acordo com a vontade de Deus para fazer as pessoas tornarem a Deus. Significa dizer, abandonar o seu estilo de vida pecaminoso e dedicar-se ao Senhor. A profecia ou as profecias proferidas por Jeremias eram profecias que tentavam arrancar as pessoas do pecado e trazê-los de novo ao centro da vontade de Deus. Quando você ouvir alguém profetizando, aleluia, e dizendo que Deus vai fazer, Deus faz, querido, eu creio, eu sou crente até o tutano, mas eu entendo que Deus faz, aleluia, na vida de qualquer pessoa, dependendo, aleluia, da estrutura espiritual e do posicionamento que você se encontra. Se você estiver com a vida toda desmantelada, duvide aí da profecia de que Deus vai te abençoar. A melhor forma que Deus te abençoa é trazendo você à prática das primeiras obras, é fazendo você se voltar para Ele, abrir o coração, chorar na presença dEle, renunciar aos teus conceitos, às tuas vontades e se voltar para a pessoa do Criador. Profeta hoje, querido, infelizmente está escasso. Tem muitas pessoas profetizando hoje em cima dos púlpitos da vida aí, massageando o ego de pessoas que está aí toda desmantelada, pessoa que está aí vivendo de qualquer jeito, pessoas que estão aí, que já está no 18º casamento e profetizando, aleluia, eu descreio disso, eu creio numa profecia, em profetas que pregam a verdade da Escritura Sagrada. Toda profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque a maior profecia escrita, se a profecia e a revelação ela não tiver embasamento bíblico, não passa de uma mentira, de uma fábula, de uma história de carochinha, aleluia. Deus não está preocupado em encher a nossa vida de bens materiais, de fazer a nossa vida prosperar, até dizer chega, e na nossa vizinhança ter pessoas passando fome, ter pessoas morrendo, ter pessoas gemendo, ter pessoas chorando. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que nós colocamos
coloquemos a nossa vida no altar da sua presença, que nós coloquemos a nossa vida no altar da sua presença, porque se a nossa vida estiver no altar da presença de Deus, querido, se tivermos um pouquinho só, nós vamos demonstrar que a nossa vida está diante da presença de Deus, dividindo o pouco que nós temos com aquele que não tem nada. De que adianta as pessoas tá cheia de muitas coisas aí e ter pessoas passando fome, esmolando, aleluia, sofrendo, gemendo, chorando e ninguém fazer nada por isso, aleluia. Quando Jeremias vai pregar nas ruas, ele vai exortar a uma sociedade a se voltar ao centro da vontade de Deus. O maior objetivo da profecia, aleluia, genuinamente divina, é trazer as pessoas à prática das primeiras obras, abrir o coração, amar, dedicar a sua vida a Deus e a sua vontade, porque quando fazemos isso, querido, estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Quando nós, aleluia, proporcionamos a colocar esta reflexão, foi para dizer para você que o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo relativamente cristão, está cheio de profetas, está cheio de pessoas profetizando, mas averigue as profecias hoje. As profecias só têm um objetivo hoje, aleluia, preparar o lugar para o profeta voltar outra vez e sair sendo aplaudido, levando o nome de bom e de que prega muito, porque se ele pregar a verdade, aleluia, ele não volta mais lá, porque a verdade ela trata, a verdade ela confronta, a verdade traz para o lugar aquilo que está fora do lugar. Quando é uma mensagem totalmente beneficente à minha vida, e a minha consciência me acusa dizendo que eu preciso consertar o altar da minha vida, esta profecia não vem de Deus. A profecia genuína, ela vem com o objetivo, aleluia, de exortar, ela vem com o objetivo de edificar, ela vem com o objetivo de consolar. Uma profecia que não traz esses três requisitos, não podemos considerá-la ser uma profecia divina, ou ela está de acordo com os desígnios de Deus para a nossa vida. A nossa vida diariamente, ela tem que ser, aleluia, conduzida pelas escrituras sagradas. Eu não preciso, aleluia, de um profeta conduzir o meu dia a dia, quando eu tenho as escrituras sagradas que pode me orientar. Ouvir profecia é muito bom, ouvir profecia que fala de arrependimento é melhor ainda. Que Deus em Cristo abençoe a todos os meus irmãos, que Deus possa ajudá-los, lhe dar-lhes graça, força, ânimo, para que possamos vencer a peleja do nosso dia a dia. Vamos deixar aí o link do nosso canal no YouTube. Vamos estar também postando alguns vídeos lá. Se os nossos irmãos quiserem nos apoiar o nosso canal, eu já agradeço. Somente de divulgar a palavra de Deus, inteiramente de graça. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.